Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Olha, gente, quero agradecer de coração pelo seu carinho. Muito obrigado por curtir, comentar, se inscrever. É comentário todo dia, é inscrição todo dia e eu agradeço de coração. E hoje é um dos vídeos que vocês mais gostam, porque hoje é dia de review e hoje nós estamos com essa mesa de transmissão que é a Vedo versão VDG1, tá bom? Aqui tá escrito placa de som, interface de áudio, porque dá para fazer gravações com ela também, mas eu considero ela mais como uma mesa de transmissão, porque ela tem botões integrados e tudo mais, né? E aí é o seguinte, eu comprei essa mesa por um preço bem acessível, cerca de R$130, e eu estava na necessidade mesmo de ter uma mesa um pouco mais facilitada para minha transmissão, porque a mesa de som que eu tenho aqui, que está no canal, que é a TKL Z4, ela é muito boa, ela é excelente, mas eu tava precisando mais de alguma mesa que tenha alguns botões, né, que realmente tenha um botão para eu mutar o meu áudio, né, a minha voz ou o som do computador, enfim. Então eu comprei essa mesa de som, a Vedo VDG1, tá? E é o seguinte, tá escrito aqui que a mesa é fabricada na China, mas a caixa dela é toda em português, pessoal. Então olha só que coisa legal, né? Então a caixa dela é essa, beleza? Uma caixa, sim, não é muito pesado não, peso de uma mesa de som pequenininha igual a TKL, né? Eu acredito que ela abre nessa posição. Isso mesmo, então vamos fazer um unboxing dela. Vamos ver o que tem. Olha, ela vem bem caprichada, bem assim, com bastante segurança, né? Vem com isopor aqui em cima. Nossa, gente, a mesa de som é grande. Ela é grande, pessoal. Tá, vamos lá. Primeiro, né? Fiquei impressionado com o tamanho. O que vem nela? Primeiro vem um cabo USB-C. Vem um cabinho também P2, certo? Com 3 pinos. Mais um cabo USB-C com as duas pontas C. Gente. E aqui, finalmente, a nossa mesinha de som com as entradas. Nossa, ela é plástico em cima, embaixo é deslize, já aparenta ser um pouquinho frágil, pessoal. Assim, não é aquele deslize que você sente que é uma qualidade Prime, mas nada demais. Os botões aqui tem uma qualidade emborrachada, muito bom. E enfim, então lembrando aqui, né, pessoal, nós temos aqui um canal, tá? E o canal provavelmente da trilha de som, né? Nós temos aqui o Phantom Power, que é o 48 volts, mas aqui os volumes estão excelentes aqui, muito bons. Muito bons os volumes, os botões, excelente aparentemente. Aqui nós temos as entradas. Estou gravando por cima para ser mais explicativo. Nós temos uma entrada Canon P10, tá? Nós temos também uma entrada de fone de ouvido com microfone. Nós temos uma entrada somente de fone de ouvido, uma saída para caixas de som, tá? Então se você quiser jogar o áudio para as caixas de som, você pode. Nós temos uma entrada auxiliar para que você possa pôr algum celular via P2. Também temos ali também a entrada para a interface de áudio, ou seja, que vai mandar o áudio do computador para a sua mesa, tá? Ou se você quiser fazer gravações. E por fim, a entrada para a energia. Seguinte, no meu estalar de dedos, vocês vão ver ela já ligada, funcionando. Vou explicar melhor e já vou dar a minha experiência de ter usado ela durante um dia todo. Pessoal, vamos lá então, de volta aqui após ter feito testes nela, fiz uma live com ela, a gente vai começar a trazer as nossas considerações e também explicações do que funciona cada coisa nessa mesinha de som. Nesse momento vocês estão ouvindo o áudio que está vindo da mesinha de transmissão, tá bom? Pessoal, para a gente começar a nossa conversa, primeira coisa de tudo, Hugo, é boa? É ruim? Pessoal, a gente pagou R$140 nela.
Então, a gente tem que, primeiro de tudo, devemos ficar contente que essas mesas existem para quem está começando o trabalho de transmissão, para quem quer se tornar um youtuber e não tem muito dinheiro. Então, gente, para iniciar, qualquer coisa tá ótimo, né? E lembrando que a gente conhece a qualidade na falta de qualidade. No meu ponto de vista, para início, tá com áudio muito bom, excelente, que dá para você usar ela por muito tempo, fazer muita live stream aí, e enfim, vamos lá. Primeiro de tudo, como vocês estão vendo aí, não dá para ver nada, né? Então nós vamos apagar os LEDs. Pessoal, então vamos lá, vamos direto ao assunto. Resumidamente, porque não precisa ficar conversando muito sobre essa mesa, tá tudo muito na cara. Nós temos aqui um canal de entrada e também nós temos o sinal do computador que vem para dentro da mesinha. Lembrando que nessa mesa nós temos também uma entrada auxiliar de áudio que a gente pode colocar algum telefone celular, algum aparelho de som e tudo mais, né? Então nós temos essa funcionalidade aqui. Nós temos então o Phantom Power, nós temos um botão onde a gente consegue mutar o áudio, né? Então cortar o áudio. Isso é muito bom porque mesas analógicas não tem, as mais simples não tem isso. Por exemplo, a mesinha que eu tinha antes não tem isso, tem que deixar o volume no zero. Então tem que ficar reduzindo toda hora, e aí quando você vai aumentar, muitas vezes você não consegue atingir o volume que estava antes. Então aqui basta apertar um botão e tá tudo certo. Isso igualmente com o sinal da entrada do computador também, né? Basta apertar um botão, você corta o áudio. Aqui em cima, voltando aqui ao assunto do microfone, nós temos um gain para o microfone, pela questão ali da sensibilidade do microfone, para aumentar ali o volume, tá bom? E ele é muito bom, tá, pessoal? Então você primeiro ajusta o gain do seu microfone, para depois você conseguir ajustar o volume aqui, aqui no deslizante, tá bom? Nós temos uma coisa aqui nessa mesa de som também, pessoal, que particularmente não sei se é necessário, não sei se as pessoas usam muito isso, que é a questão do reverb, né? Todas as mesas pequenininhas, simplinhas, eu acho que eles colocam realmente só para agregar o valor da mesa, mas nós temos também um reverb aqui. E aqui nós temos um volume também para saída de áudio, nas caixas que você tiver plugado aí essa mesinha de som. Lembrando que também esse volume aumenta o fone de ouvido. Aqui nós temos uma entrada para fone de ouvido e também temos uma saída geral para você mandar o áudio para as suas caixas de som, tá bom, pessoal? E quando você tá com os dois ligados, tanto o seu fone de ouvido quanto as caixas de som, os dois aumentam juntos, tá bom? Pessoal, então vamos seguir essa carreira aqui de botões para eu poder explicar o que é cada coisa. Primeiro aqui, o que eu acho que vocês não estão vendo direito, é os 48V, que é o Phantom Power, que ativa esses microfones condensadores. Ela tem, isso é muito legal. Nós temos aqui também uma conexão Bluetooth, tá? Essa conexão provavelmente ela recebe o áudio de algum som do Spotify que você pode deixar plugado e que você ajusta aqui na parte da música. Nós temos também um Voice Change, que esse plugin, como eu tô sem o fone de ouvido aqui colocado, eu não vou ficar apertando esse botão aqui, porque, na verdade, ele tem várias vozes. Na verdade, vamos fazer assim, né, pessoal? Vou mostrar para vocês, vamos lá, nesse Voice Change, então, você consegue ter algumas vozes configuradas, ele muda a sua voz, né? Deixa eu então aumentar aqui, para você poder sentir. Pessoal, seguindo aqui, então, nesse Voice Change, a gente consegue ter uma série de vozes pré-configuradas nessa mesinha. Então, quando eu apertar esse botão, vocês vão ouvir a minha voz um pouco diferenciada. Então, nesse momento, vocês estão ouvindo a minha voz um pouco diferenciada. Tem um pouquinho de delay quando vem o áudio pro meu fone, mas nada que interfira para fazer uma gravação e caso você use isso. Pessoal, então tem uma série de vozes aqui
Eu não vou ficar mostrando todas. Para você poder desativar, basta você apertar o botão Mode, que tá aqui, que ela desativa e volta tudo ao normal, tá? Agora nós vamos seguir para o Loopback. Hugo, o que é Loopback? O botão. Basicamente, ele vai cancelar a entrada de música quando você estiver usando tanto a entrada de microfone quanto a entrada de música simultânea. Então vamos fazer de conta que você está fazendo uma transmissão, tem música de fundo e você só quer deixar a voz na transmissão. Basta apertar esse Loopback que você aciona esse mecanismo. Agora, tem um mecanismo bem legal para aqueles que são meio incomodados com fone de ouvido, não gostam de usar fone de ouvidos na transmissão, tá? Eu gosto muito de usar porque a gente fica sempre monitorando, mas esse Direct Monitor, quando ele está acionado, as caixas de som e também o fone de ouvido, elas param de receber o sinal da tua voz. Então, você pode deixar, quando você estiver fazendo uma transmissão de game, né? Para você ter aquele som, né, para evitar microfonias, porque todo mundo sabe, né, que quando as caixas estão ligadas na mesma mesa que o volume está, certamente vai dar uma microfonia. Então, esse Direct Monitor ajuda muito nesse sentido, porque você pode deixar o som das suas caixas de som torando e a sua voz entrando diretamente na sua transmissão sem você se preocupar com microfonias. Tá bom? O RGB, a gente aperta esse botão e basicamente acende um monte de luzes aqui na tua mesa, tá bom? Então não tem muito segredo, para poder desativar basta ficar selecionado. O Noise Reduction, todo mundo sabe que é o redutor de ruídos. Nós temos aqui dois ajustes, tá bom? Duas opções de ajustes, uma um pouco mais leve, a outra mais forte, tá bom? Eu já estou com o Noise Reduction ativado na primeira opção. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que vai acionar a segunda. Enfim, acionou mais uma, né? Vamos começar do zero aqui. Ó, então vocês conseguem ouvir que está saindo um pouquinho de ruído no fundo. Vou acionar o Noise Reduction. Então, essa aqui Ele fala segunda, mas na verdade a primeira não tem nada, tá desativada. Aí tem essa primeira, né, que aciona, que eu acho que já tá excelente para mim, e tem mais uma segunda que comprime um pouco mais. Então ela comprime um pouco mais, né? Se você estiver falando bem pertinho do microfone, até que essa é um pouco melhor, agora que eu tô sentindo com o fone de ouvido. Mas não, ó, dá para perceber que ela comprime bem, sim. Eu prefiro ficar com a outra mesmo. Então nós desativamos e vamos ativar mais uma vez, tá? E um dos problemas dessa mesa também, já falando para vocês, porque eu não sei porque os caras colocam isso, que essas vozes falando, né, de ativação das coisas. Mas enfim, nessa mesa, todos os botões que você for acionar, qualquer opção aqui, todos vai ter alguém falando ali, uma mensagem falando antes, tá bom? Nós temos também aqui o Sidechain, que eu não vou usar ele agora, mas eu vou explicar para você o que ele serve. Nós temos aqui o Sidechain também, que eu não vou acionar ele aqui, mas eu vou explicar para que ele serve. Quando você tiver com o seu microfone aberto e o áudio do PC também aberto simultaneamente, quando você ativar o Sidechain, quando você falar, ele vai fazer um fade out no volume da trilha sonora, tá bom? Então ele deixa a trilha um pouco mais baixa para que a sua voz fique à frente, né? Fique em destaque. Uma coisa que eu não gostei desse sidechain é que, na verdade, ele é muito rápido. Então, quando você começa a falar, ele não dá um fade out baixando ou lentamente ou deixando um pouco da trilha sonora. Não, ele leva realmente a zero e sai somente a sua voz. E geralmente não precisa disso. Pode deixar um áudiozinho ainda um pouquinho mais baixo, né, pessoal? E a nossa voz falando por cima. Mas aqui não. Se você acionar aqui, quando você começar a falar, a trilha sonora aqui que estiver vindo do seu canal de áudio vai a zero, tá bom? E o Mode, quando você aperta aqui, ele
redefine as configurações da tua mesa. Então, se você tiver aqui várias coisas configuradas, quando você apertar Mode, ele vai refazer a configuração, tá bom? Pessoal, sobre o VU aqui em cima, é um VU que tá aqui só para fazer desenho, né? Ele é pouco funcional, ele realmente só marca ali que tá funcionando, você não consegue equilibrar os volumes lendo esse VU, inclusive, quando você solta uma música aqui, ele fica mexendo um pouquinho para cima, o de baixo. Então, assim, ele é zero funcional, é apenas um brinde aqui em cima mesmo. E o que é relevante aqui, nessa parte dos VUs, é realmente aqui a parte que tem esses quadradinhos que mostra para você o que está acionado. Então, aqui o 48V, né, o sinal que está vindo do computador, ele mostra para você que está vindo um sinal. Quando abre ou fecha o microfone, ele mostra aqui também. Então, assim, pessoal, o que era para ser mais importante, que é o marcador de VU, funcionar, ele tá aqui realmente por ser o brinquedo mesmo, tá? Falando aqui, pessoal, desses botões, então, nós temos aqui um botão de pause e play e passagem, caso você esteja colocado aqui algum aparelho via Bluetooth pelo celular, estiver reproduzindo alguma coisa no Spotify, basta você apertar esse botão para dar play, ou pausar, ou passar para a próxima música. A parte de baixo aqui já é uma coisa mais interessante, porque aqui a gente pode deixar configurados alguns botões, efeitos sonoros aqui, tá bom? Então, para você poder ativar esses botões, basta você clicar que sai na mesa de som, sai na sua transmissão. Então vocês viram aí, eu acionei aqui um efeito sonoro que eu coloquei, tá? Vou acionar outro para vocês verem. Beleza, e aí quando estiver piscando significa que ele está ativado, tá? Para você poder gravar efeitos nessa mesa, você precisa ficar apertado e depois soltar. É simplesmente assim que funciona, tá? Ela vai falar por cima alguma coisa, que está gravando, mas na hora que ela já está falando por cima, já está gravando. Então, assim, não espere ela terminar de falar para que você possa reproduzir aquilo que você quer gravar, tá bom? Uma coisa que eu achei meio estranho é que quando você compra a mesa, ela já vem com umas músicas já pré-configuradas, assim, umas músicas internacionais aqui. Então tome muito cuidado na hora que, se você for experimentar essa mesa no ar, se você for apertar algum botão aqui e sair alguma música que possa dar ban no seu vídeo. Então, faça a primeira configuração dos seus efeitos sonoros para que você possa utilizar essa mesinha, tá bom? Pessoal, então, assim, das minhas considerações dela, né? É uma mesinha muito bonita, que, gente, por R$130 tá excelente para você iniciar. Você que tem um sonho de ser um streamer, você tem aqui uma entrada para microfone, uma entrada do seu áudio do PC, que você pode fazer os ajustes aqui, né? Você não precisa ficar voltando pro OBS, basta você aumentar ou diminuir aqui o VU, muito mais prático. Você tem também uma série de opções aqui, você pode mudar a voz, você pode deixar somente a sua voz na transmissão, tirando a trilha, você pode deixar suas caixas abertas, desativando o retorno do seu microfone com o Direct Monitor. Enfim, tem também a questão do Noise Reduction, né, que é o Noise Gate ali para tirar os ruídos, né? E também tem uma série de botões aqui para que você possa estar soltando durante a transmissão imediatamente. Você não precisa estar com uma botoneira no seu computador, apertou um botão aqui, já sai. E é muito prático. E principalmente, pessoal, o fato de você ter a opção de você poder mutar a sua voz ou a música que você estiver tocando imediatamente, aqui é muito bom, né? Uma coisa que eu não indico muito para vocês é usar essa mesa como mesa de som para show, essas coisas. Por quê? Porque ela não tem saída para caixas de som, ela só tem uma saída P2, que é para você realmente ligar em duas caixas de monitoramento da sua casa, né, de uma transmissão
normal de internet, nada para uma qualidade, né, de fazer shows. E ainda por cima você também não tem ajustes de médios, graves e agudos, você também não tem um ajuste geral para as caixas. Então assim, ela diz que é mesa de som para você fazer áudios profissionais, né, para show, essas coisas, mas não tem jeito, não é funcional nesse sentido. Eu indico ela realmente para que você possa fazer uma pequena gravação como interface de áudio ou pro objetivo final dela, que é a transmissão, fazer aí você streamar jogos, vídeos, fazer uma transmissão aí ao vivo, somente para você, porque ela não tem como você colocar um segundo microfone aqui. Tem uma outra entrada aqui para que você possa colocar o microfone via P2, mas quando você está com o Canon ativado, ela desativa a outra. Então, não tem jeito, você vai ter somente uma entrada de microfone aqui, tá? É uma entrada de microfone, uma entrada de áudio do seu som do PC. Você tem uma entrada aqui para fone de ouvido. Você tem uma entrada para suas caixas de som de monitoramento, tá? Outra coisa que eu não falei, ela tem uma entrada para energia e ela também tem uma entrada para que você possa já jogar a sua mesa de som pro USB do PC. E quando ela está ligada direto no PC, você não precisa ligar ela na tomada. Um cabo já basta, tá bom? E nós temos aqui também, então, o botão Power de liga e desliga para todas as vezes você fazer isso, tá bom? Uma coisinha eu senti falta, na verdade, que é o seguinte, um botão aqui que pudesse fechar, na verdade, as caixas de som, né? E ficar somente com o volume dentro do fone de ouvido. Nós não temos essa opção aqui, tá bom? Pessoal, então encerrando aí o nosso vídeo com a AV do VD-G1, né? Uma mesinha de entrada para quem quer começar aí o sonho de fazer transmissões, né? Com pouco dinheiro. Gente, comece com o que você pode, tá bom? Tenho certeza que você vai fazer ótimas transmissões e com qualidade no limite que essa mesa pode oferecer, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, curta, compartilhe, comente, ajude o nosso canal a andar. O nosso canal deu uma diminuidinha, mas com você nós vamos crescer novamente. Beijo no coração de vocês e até!